Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais um Pontos de Vista, aqui onde José Jaime Macuane e Fernando Lima analisam os principais acontecimentos da atualidade. Boa noite, José Jaime. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Muito bem, vamos olhar para os fatos da semana. Começo por si, José Jaime Macuane, que escolheu como acontecimento da semana o fato do presidente do Conselho Municipal de Quelimane, Manuel de Araújo, ter sido convidado como morador de Quelimane para uma cerimónia de Estado. Boa noite, mais uma vez. Escolhi este fato porque julgo ser importante separarmos questões de Estado de questões pessoais. O presidente do Conselho Municipal de Quelimane, assim como outros, são, portanto, órgãos. Ele em si é um órgão municipal, portanto, é um titular de um órgão do Estado. Então, naturalmente, numa cerimónia de Estado, não há por que convidá-lo para uma cerimónia oficial como um simples morador. E também, convidando nesta qualidade, implica que está a se reduzir o seu status protocolar. E a mim, particularmente, preocupa porque esta referência a um presidente de conselho municipal está a ser feita pelo mesmo administrador que há algum tempo havia dito que o município é uma dependência da administração do distrito. Ora, esse senhor administrador precisa entender que o presidente do Conselho Municipal é uma figura com legitimidade democrática, que foi eleita com voto direto. E em cerimônias que acontecem dentro do município, quando são oficiais, ele não é um simples morador. Portanto, é o presidente do Conselho Municipal que representa oficialmente o município. Então, precisa ser tratado com mais respeito. E aqui dizer que é espantoso que alguém que ocupa um órgão, que ocupa um cargo no órgão do Estado, de forma reiterada, cometa gafes deste tipo. E mais ainda preocupante quando se trata de um técnico superior, ou seja, tem toda a capacidade para se informar e, sobretudo, é espantoso que não conheça o mínimo daquilo que é uma postura de Estado, principalmente quando se trata de eventos oficiais. Então, eu queria aqui apelar ao nosso Estado e principalmente ao protocolo de Estado e a quem de direito, que comece a prestar mais atenção às pessoas que são nomeadas para certos cargos, porque elas têm o potencial de desacreditar ao Estado com certos tipos de atitudes, como este caso. Muito bem, Fernando Lima escolheu a exigência de guia de marchas para visitar comunidades na província de Tete. Fernando Lima. Bem, esta semana realizou-se aqui em Maputo uma grande reunião da sociedade civil sobre a indústria extrativa. E, entre outras coisas que foram ditas nesta reunião, também há quase esta monstruosidade que agora, para se trabalhar junto de população que vive na proximidade de minas, de grandes projetos, de desenvolvimentos mineiros com caráter empresarial, para se contactar essas comunidades é necessário uma guia de marcha do respectivo administrador distrital ou do chefe do posto administrativo. Ora, isto viola um princípio fundamental do nosso país, que é a liberdade de circulação de pessoas e bens. Mas, num passado muito recente, e estamos a comemorar os 40 anos da nossa independência, uma das manchas no país, e que também foi e continua a ser utilizado com grande intensidade pela oposição, exatamente era a questão da guia de marcha para os moçambicanos circularem no seu próprio país. Aliás, o nosso mais renomado poeta, o José Craveirinha, fez
o também não menos famoso poema das tangerinas de Inhambane e o camarada Controle, que deveria deixar passar as tangerinas de Inhambane, que era uma forma de falar sobre o problema dos moçambicanos serem oprimidos no seu próprio país. Quer este assunto, quer o problema que o Zé Jaime está aqui a trazer à colação, aparece quase como uma sabotagem ao Presidente da República, que se esforça bastante de fazer um discurso da inclusão e da tolerância, tenta ser pedagógico, quer nas reuniões populares, quer nas reuniões mais privadas, no sentido de alterar uma situação em que o Partido Frelimo era asfixiante, uma situação em que se verificaram vários desmandos, nomeadamente agressões físicas contra a oposição. Neste caso concreto, em que o Manuel de Araújo é convidado como morador de Climane a ir ao aeroporto, o presidente Nyusi teve uma reunião com os militantes do Partido Frelimo na cidade de Climane, em que exatamente estava a discutir da necessidade da convivência pacífica entre todos os partidos políticos, de não se fazerem perseguições com motivos por motivos políticos. Portanto, alguém ainda não captou a mensagem presidencial ou alguém está deliberadamente a tentar sabotar uma nova visão de lidar com o pluralismo político em Moçambique. E no caso vertente, eu gostaria que alguma medida administrativa fosse tomada em relação ao administrador do Distrito de Climane. Muito bem, depois dos fatos da semana, vamos olhar para os temas da atualidade. Para esta discussão de hoje, elegemos 4 temas, portanto, são as declarações do Presidente da República no âmbito da visita que efetuou à província de Zambésia. Vamos olhar também para os 35 anos do destacamento feminino da RNAM. Vamos olhar para a entrada na quarta-feira passada do novo Código Penal e vamos também olhar para o facto do Eusébio, o antigo jogador de futebol Eusébio, ter sido trasladado para o Panteão. Portanto, não é uma espécie, é um herói em Portugal. Começo por si, Jaime Macuane. O presidente visitou há dias a província de Zambésia, um terreno tradicionalmente dominado pela oposição, e logo no princípio vimos no avião a ser anunciado que o presidente abandonou o avião protocolar, que é gerido pela Força Aérea de Moçambique, e também anunciou que vai abandonar os helicópteros e vai circular através de viaturas. A minha questão é que mensagem é que o presidente quer mandar? Isto é marketing político ou é uma mensagem real da austeridade que vem de cima para baixo? Bom, comecemos pelos fatos. Primeiro é preciso termos em conta que o orçamento deste ano é menos do que o orçamento do ano passado em termos reais. Portanto, há uma redução do orçamento, o que quer dizer que já em si há uma imposição que é a própria escassez de recursos. Naturalmente e racionalmente, deve-se esperar que haja maior austeridade. Agora, é preciso entendermos essa austeridade não apenas neste sentido que o chefe de Estado sinaliza, mas também como é que ela se replica a todos os níveis, fundamentalmente. Porque uma coisa é aquilo que o chefe de Estado faz e outra coisa é que o resto da máquina faz. Este é um ponto. Será que esta mensagem vai funcionar como um terremoto que tem um epicentro e depois suas ondas replicam-se a todos os níveis? A questão é esta. Este é um ponto. Outro ponto é que é preciso também institucionalizar a austeridade. E o que é isto? É que os instrumentos de gestão, de planificação e gestão orçamental, de execução orçamental, de fato, têm uma base sólida para se o governo definir que a austeridade é um elemento importante e que ela aconteça. Por exemplo, nós temos
instrumento que se chama Cenário Fiscal de Médio Prazo, que projeta, num tempo de 3 anos, é atualizado anualmente as receitas e despesas previstas. Então, de princípio, o orçamento do Estado deveria ser feito com base neste cenário fiscal de médio prazo. E também temos o próprio SISTAF, portanto, o Sistema de Gestão Financeira do Estado, não, em tese, não dá espaço para que alguém execute uma despesa que não tenha sido planificada. Mas, ao mesmo tempo, a experiência passada, e creio que aí o Presidente tem que prestar mais atenção, mostra que, a par desta planificação, a presidência aberta foi um elemento de aumento de despesa pública em si e de forma paralela e à margem dos instrumentos de planificação e execução orçamental. Por quê? Porque as pessoas, quando esperam receber o chefe de Estado, há toda uma gastança para preparar o cenário, e que muitas vezes não está dentro do orçamento do Estado e muitas vezes implica, às vezes, pedir crédito à economia local, e que leva meses para as pessoas serem pagas essas dívidas. E muitas vezes as presidências abertas também implicaram na definição de matrizes de ações, que são ações às vezes paralelas, que não estão dentro dos instrumentos de planificação e orçamentação que o governo, presidido pelo presidente, aprovou. Então, o próprio chefe de Estado se está a dar sinais de que a austeridade é a ordem do dia. Tem que estimular a institucionalização com base nesses instrumentos e se executa o orçamento também nesta base, porque de outra forma, isso vai acontecer nesses instrumentos e se executa o orçamento também nesta base, porque de outra forma o que vai acontecer é que o Presidente vai dar este sinal, mas toda a máquina vai se comportar de uma forma completamente disfuncional e no fim não vai haver o tal efeito que se espera. Mas também é preciso que não seja uma coisa de início de mandato. Lembremos-nos que em 2005, quando o presidente Guebuza assumiu, houve uma onda de austeridade aqui, que inclusive alguns ministérios foram retirar os carros afetos aos técnicos e passaram a concentrá-los em parques que nem tinham e até criou um problema de gestão do próprio parque automóvel, sem contar com a proibição de que eventos fossem realizados em hotéis. Mas isso depois foi efêmero, acabou e no fim terminamos com um dos governos mais chefes de Estado se replique como uma onda de disciplina na execução do orçamento do Estado. Tem político ou uma mensagem real de austeridade, considerando estes dois pontos que... Primeiro, a questão da austeridade em coisas concretas. Quer-me parecer que as tolerâncias de ponta, as tolerâncias de ponto e uma mão mais pesada sobre as tolerâncias de ponta, a sua própria regularização, vai nesse sentido. As presidências abertas, que são coisas controversas, cortar nas presidências abertas, vai também nesse sentido. Eu devo dizer que é com grande pavor que, sobretudo, os chamados governos distritais recebem estas presidências abertas porque são totalmente desestabilizadores para as finanças locais. Agora, a questão de fundo, e o José Jaime já aqui tocou vários aspectos, é revisitar toda uma série de medidas e toda uma série de tomadas de posição que foram elencadas e depois se passou ao desuso, nomeadamente contratos de telemóvel, senhas de gasolina, cartões de crédito, realização de conselhos coordenadores nos hotéis mais sumptuosos de Moçambique. E depois também uma atitude que me parece muito hipócrita. Tudo que tem a ver com
o acordo de paz, conversações do acordo de paz, há sempre um elencar de despesas, estamos a ser anunciado sempre pelo Conselho de Ministros. Gastadores. Então, eu poria, por exemplo, porque é preciso ser sistemático, é assim, o que é que representa, em termos de gastos, esta coisa completamente supérflua e completamente politizada que foi a criação dos administradores distritais para as cidades, com orçamento local, com gabinetes, com instalações. O fito de se criarem os administradores distritais é apenas para ofuscar a oposição, nomeadamente onde as autarquias são controladas pela oposição e onde esse assunto do Manuel Araújo ir ao aeroporto ou não é um fait divers. Depois, por exemplo, vejamos Maputo, está a ser construído as instalações do governo da cidade de Maputo. Será que nós precisamos de um governo da cidade de Maputo? Será que precisamos de uma governadora da cidade de Maputo? Então, as coisas têm que ser estruturais, estruturantes, de fundo. Não é só a austeridade de avião e de helicóptero. Tem que haver uma política de fundo em que toda a gente assume, nomeadamente se viaja em económica, se viaja em classe executiva. Quem viaja em económica, quem viaja em classe... Mas que as pessoas saibam exatamente como devem cumprir essas normas da austeridade, ou seja, não tem que ficar ao critério voluntarista de um determinado titular de um cargo político, porque senão, de facto, caímos e resvalamos para o marketing político. Muito bem. Aliado àquilo que estava a dizer o Jaime Macuana em relação a uma decisão mais estruturada em que fosse possível prever o quanto se poupa com austeridade dentro, por exemplo, do cenário médio fiscal. Não seria ideal, neste tipo de decisões, o Presidente, por exemplo, anunciar que não vai viajar de helicóptero, não vai viajar de avião, e quanto é que poupa e para onde é que vai esse valor? Isto não teria um sentido maior, até para as pessoas perceberem o que custa a movimentação? Tem um efeito pedagógico muito importante, porque se nós trazemos as continhas dos baldes para as forças residuais da RENAM tomarem banho lá onde estão, e as tendas e as redes mosquiteiras, claramente também temos a capacidade para trazer todas as despesas elencadas e prever. Aliás, este país tem uma experiência, aliás, onde eu participei, que foi de fazer o plano prospectivo indicativo para 10 anos, onde íamos vencer o subdesenvolvimento e onde tínhamos que planificar a resma de papel, a caneta, o lápis, tudo. Portanto, todas essas coisas podem e devem ser quantificadas, mas é preciso ser sério num programa de austeridade. Muito bem, vamos passar para um outro aspecto. O Presidente da República visitou a cidade de Quelimane, visitou Morumbala, Namacura e Alto Moloco. A tônica do discurso do Presidente era diálogo, abertura e aproximação, sobretudo também porque percebia-se que o Presidente estava num terreno onde a oposição tem uma forte influência. Mas como é que analisa o discurso do Presidente da República e, sobretudo, a interação e as respostas, por exemplo, que deu ao Presidente do Conselho Municipal de Quelimane, as várias questões que eram levantadas pela população nesta zona? Eu penso que o Presidente estrategicamente tinha que colocar este ponto principalmente num círculo eleitoral, entanto que a Zambésia, de uma forma geral, que sempre foi da oposição, pelo menos em grande parte, só apenas em uma eleição em que não foi, mas historicamente foi da oposição. Agora, o discurso de aproximação, ele tem que ser feito e materializado na prática com devida profundidade. E isto leva-nos de volta àquilo que o Fernando disse aqui. A máquina partidária é um elemento chave para o discurso de inclusão. A máquina partidária, nos termos em que ela foi montada nos últimos 10 anos, é a mesma máquina que, mesmo em termos protocolares, tem
precedência sobre figuras de Estado de forma indevida, é a mesma máquina que exerce um controlo sobre o Estado a nível local de forma incisiva, é a mesma máquina que exerce uma pressão mesmo sobre a função pública, que faz com que funcionários públicos que reclamam de forma sistemática tenham que participar em reuniões do partido em vez de prestarem serviços. Então, esta máquina do partido é que precisa incorporar o discurso de inclusão, porque não é o chefe de Estado que diz o que diz no topo e as coisas acontecem. É toda esta máquina. Agora, há um processo de mudança neste momento de primeiros secretários do Partido Frelimo a nível provincial. Espero que isto seja, de facto, um sinal para que o discurso de inclusão comece a ser incorporado nos novos elencos, porque de outra forma o chefe de Estado pode dizer isto que ele diz, mas se a estrutura que funciona a nível local tem um controle desproporcional sobre a máquina do Estado, não assumir este discurso não vai ser o que o chefe de Estado diz que de fato vai fazer com que esta inclusão ocorra. E a atitude de que aqui nós nos referimos, do administrador de Quilimane, é um claro exemplo disto, que é dissonante em relação àquilo que é o discurso do chefe de Estado. Então, o presidente da República, também como presidente do Partido Frelimo, precisa afinar a sua máquina partidária e afiná-la e alinhá-la com aquilo que é o discurso de Estado que ele tem, principalmente naquilo que tem a ver com a inclusão, porque a máquina, nos termos em que ela está, é um instrumento de exclusão. Muito bem, Fernando Lima, vou citar aqui uma frase do presidente: eu, o vosso presidente, estou pronto para falar com qualquer pessoa. Se não concordo, digo que não. Quando não consigo fazer, também digo que não. As palavras que se ouviram do presidente na Zambésia, de otimismo, de abertura, de diálogo, a sua correspondência com a prática, por exemplo, no diálogo político no Centro de Conferência Joaquim Chissano e no ambiente de alguma instabilidade política que nós vivemos no país, parece não estar alinhado. Qual é a sua visão em relação a este discurso, a forma como o presidente tem se pronunciado em relação ao diálogo e aquela que é a situação política no país? Certo. Em relação às declarações na Zambésia, há causas próximas que explicam isso. Uma parte, o Zé Jaime explicou claramente o contexto da visita, os distritos que votaram nas últimas eleições RENAM, são os distritos visitados pelo Presidente, onde é importante esse discurso da tolerância e da inclusão. Por outro lado, estamos numa conjuntura em que a qualquer momento pode acontecer o encontro entre Nyusi e Dhlakama. Por exemplo, aventava-se a hipótese de este encontro acontecer ou ter acontecido na Zambésia. Então, na eventualidade do encontro, ninguém vai fazer declarações muito agressivas. Mas, por outro lado, e isso mostra o que acontece na Joaquim Chissano, mostra o que acontece com o administrador de Quilimane, Nyusi claramente não controla totalmente o aparelho. Há um aparelho que está um pouco confuso, de uma liderança recente, com outro sentido, com outra abrangência, com outra agressividade em termos de se controlar tudo e em termos de se asfixiar a oposição. E estas mensagens claramente ainda não foram apreendidas, e isto eu acho que se estende inclusivamente ao Centro de Conferências Joaquim Chissano. Num dia assina-se o protocolo da despartidarização, no dia seguinte claramente se manda uma mensagem a dizer talvez a Assembleia
da República vai passar ao lado disso, e nós próprios aqui também temos dúvidas de como vamos ratificar esse documento. Portanto, há claramente outras vozes, outras tendências e outras influências, e o martelo não bate todo na mesma direção. Muito bem, já ainda neste ponto, o presidente está agora em Niassa, passou por Zambésia e Nampula, os dois maiores círculos eleitorais, onde, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições, a Renamo venceu, e sente-se que faz um discurso de aproximação, como bem dissemos. Estes são pontos onde o líder da Renamo visitou várias vezes e vendeu a ideia das autarquias provinciais. Esta visita, este discurso, não será em parte para tentar abafar os ânimos que o presidente da Renamo, as promessas, os ânimos. Lembramos-nos que o presidente da Renamo tinha prometido, por exemplo, construir estradas, construir escolas. Esta visita não tem, em parte, como objetivo tentar abafar, porque o presidente da República várias vezes referia-se que ele era o presidente de todos os moçambicanos, incluindo daqueles que votaram na própria Renamo. Esta visita não tinha em vista tentar acalmar estes setores. Bom, existem duas coisas. A primeira é que o presidente, naturalmente, tem que trabalhar como presidente, e essa função política de se comunicar com o seu povo é uma função normal. Então espera-se que o presidente faça isso, portanto, que faça essas visitas, sem dúvida. Então, neste âmbito, pode-se encontrar estas visitas. O outro ponto é que, de fato, a adesão ou o poder de mobilização, tanto do presidente enquanto que instituição, nos últimos tempos, tinha sofrido uma forte erosão. E, ao mesmo tempo em que se via que o presidente da Renamo estava a ter um poder de mobilização muito grande, né? E isto já iniciou durante a campanha eleitoral e mesmo após ela, e viu-se isto de forma muito clara. Agora, é interessante de fato notar que o discurso do presidente está a destacar aqueles aspectos que o presidente da Renamo usa no seu processo de mobilização, ou está a tentar, de certa forma, esvaziar aquilo que é a base de ação da Renamo. Por exemplo, quando o presidente diz que quando diz que as populações têm que convencer as pessoas que vivem com ela, aliás, que são parte dela, a saírem do mato. Quer dizer, esta ideia de tentar retirar aquela base de apoio ou aquela base de sustentação que a Renamo tem, e ver, e acho que este parece-me ser o ponto mais importante, ver se negocia com uma Renamo que tem uma base de apoio menos forte do que ela está a aparentar ter agora, pelo menos quando se olha para estes encontros que o presidente da Renamo está a ter. E tendo e conseguindo algum enfraquecimento neste sentido, pode ser que alguns impasses possam ser mais facilmente resolvidos na perspectiva de como é que o governo preferiria resolver esta crise. Então, eu acho que, em parte, é neste sentido em que o presidente pode estar a insistir em ir justamente naqueles lugares que sente que a influência da Renamo é maior. Lema, concorda com esta ideia de que, por detrás do discurso do presidente, para além das visitas que faz como chefe de Estado, há uma estratégia no sentido de esvaziar a agitação, a mobilização e as promessas que o líder da Renamo, durante este tempo todo, tem vindo a vender nestes pontos onde sabe que venceu as eleições? Claramente, aliás, esse é o objetivo fundamental. Como já aqui dissemos, não há nenhum programa que precisa de ser avaliado, que precisa de ver o seu grau
de cumprimento. Estamos a sair de eleições que se realizaram ainda há menos de um ano, em que o Presidente percorreu todo o país, portanto, onde ele esteve no mesmo tipo de comícios, quase com o mesmo formato, onde o Presidente anterior também tinha estado. Portanto, claramente, por um lado, estes banhos de multidão visam, de algum modo, tentar esbater o efeito Dhlakama e o efeito Renamo e, por outro lado, tentar passar a mensagem governamental e do partido que dá corpo ao governo nestes sítios, sobretudo nestes sítios de forte implantação da oposição. Muito bem, vamos observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a olhar a atualidade nacional e também internacional com a transladação do antigo jogador de futebol Eusébio para o Panteão em Portugal, onde são enterradas altas personalidades daquele país. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora a sua App Store e faça o download O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Pontos de Vista com Jaime Macuano e Fernando Lima. Jaime Macuano, vamos agora olhar para os 35 anos do destacamento feminino da Renamo e nota-se que este ano Afonso Dhlakama não quis deixar que essa data passasse despercebida e a data está exatamente a ser celebrada onde houve a mobilização para a criação deste destacamento feminino. Qual é a análise que faz, sobretudo o fato de Afonso Dhlakama ter decidido celebrar esta data com grande destaque? Só uma informação, os principais editores da mídia moçambicana foram convidados a este evento, vai haver vários canais que vão produzir entrevistas e tentar rebobinar a história do lado feminino da guerrilha da Renamo, que é uma coisa praticamente desconhecida no nosso meio. O município aponta para um ponto importante, o conhecimento dessa história do destacamento feminino da Renamo. Conhece muito bem a história do destacamento feminino criado em 1967 pela Frelimo, mas menos este da Renamo. E também temos que ter em conta que nos últimos tempos, se prestarmos um pouquinho mais de atenção, vamos ver que
o presidente da Renamo tem tido um discurso um pouco mais sensível ao género. Nesse discurso que não é nada historicamente detetável quando nós olhamos para aquilo que vinha sendo o discurso da própria Renamo. Mas este discurso, até agora, vem sendo o discurso do presidente da Renamo, não é o discurso da Renamo. Ou seja, não se vê a mesma réplica, a mesma formulação das questões que faz o presidente da Renamo quando, por exemplo, diz que os órgãos de governo a nível da África não têm dado o devido espaço à mulher e que a Renamo fará melhor. Mas, ora, se nós olharmos para a bancada da Renamo, olharmos para a bancada da Frelimo, vamos ver que a representação feminina historicamente sempre foi mais alta, por exemplo, no lado da Frelimo. Ou seja, esta construção da representação da mulher na Renamo é uma construção que, de fato, precisa de muita elaboração ainda. Mas também, por que isto? Eu penso que há uma percepção de que a mulher, além do seu papel, que é óbvio em várias esferas, é uma peça muito fundamental na política e principalmente nas campanhas políticas. Se nós formos a ver com atenção, vamos ver que nas campanhas o papel da mulher, até creio que em muitos casos chega a ser mais intenso do que dos homens. Então, sinalizar para este grupo, entendo eu que seja, primeiro, a necessidade de a Renamo ter um discurso também muito mais estratégico em relação a este grupo, que são mais eleitores, mas também têm mais ativismo, mas também talvez resgatar um elemento que a Renamo não tem, o fundamento histórico da participação da mulher, enquanto que a Frelimo já tem esta história bem escrita, bem repetida. A Renamo não tem esta história. Então, para fundamentar esta tentativa de atrair este grupo, a Renamo precisa deste lado simbólico da história, de criar uma certa narrativa de onde é que vem a participação da mulher naquilo que ela chama luta pela democracia. E nada melhor que resgatar este grupo, portanto, o destacamento feminino. Agora, vai ter que fazer muito trabalho, porque, como bem disse, pouco sabe-se sobre essa história. Fernando Lima, o lado feminino da guerrilha da Renamo, sobretudo isto que o Macuana levantava. Nunca tínhamos ouvido falar do 10º aniversário do destacamento feminino da Renamo, 20º ou 30º, e Dhlakama aparece agora a surpreender a quase toda a gente, 35 anos de destacamento feminino. Para além de que não se conhece uma figura feminina que tenha sido combatente do lado das forças da Renamo. Qual é o seu olhar? Durante a guerra eu estive em várias bases da Renamo e uma das coisas que me impressionou muito é que as bases da Renamo eram feitas exatamente como eram as bases da Frelimo do tempo da luta armada. Eu conheço bem as bases do Niassa e de Cabo Delgado e eram bases feitas a papel químico, coisa que inicialmente foi um choque para mim, mas que me leva muitas vezes a concluir que em muitos aspectos há uma matriz comum, nomeadamente de natureza militar. Em relação à mulher e em relação à história, claramente nos últimos meses e naquilo que Afonso Dhlakama tem definido como ações de formação, há claramente esta intenção de dizer nós temos história, nós temos passado, e esse passado e essa história não é bem como o governo e a Frelimo dizem que nós somos. Portanto, nós fizemos determinadas coisas, também temos as nossas reivindicações,
os nossos momentos, os nossos heróis, os nossos comandantes, os nossos feitos. E eu enquadro esta celebração das mulheres da Renamo nessa perspectiva. Claro que a Renamo, politicamente, é um movimento mais conservador que a Frelimo, nomeadamente em relação às causas da mulher, que são habitualmente causas tradicionais da esquerda e dos movimentos progressistas, e por isso mesmo também a Frelimo sempre teve muito mais mulheres no Parlamento. Mas, claramente, há uma intenção muito forte de criar uma narrativa própria em relação ao passado da Renamo, e a questão da mulher enquadra-se nessa perspectiva. Muito bem, vamos olhar para o novo Código Penal moçambicano, que entrou em vigor no dia 1 de julho, portanto, na quarta-feira passada. Deixa de estar em implementação o anterior Código Penal, que é datado de 1886 e, como era óbvio, já estava obsoleto ou desajustado. O novo texto do atual Código Penal traz várias novidades, só para citar algumas: a despenalização do aborto até as primeiras 12 semanas, a aplicação das penas alternativas à prisão, o crime de raptos, os crimes ambientais, entre outras linhas de força que este novo Código Penal apresenta. Jair Macuane, qual é o seu ponto de vista em relação à entrada em vigor de um novo código, que até foi muito aplaudido pelos juristas? Sim, bom, é sem dúvida um evento a assinalar, tendo em conta que o outro tinha mais de 100 anos, outro tinha mais de 100 anos, e um elemento importante a destacar, e creio que explica essas inovações e inclusões que aqui indica, que foi um Código Penal que foi permeável às várias contribuições. Então, é por isso que nós temos vários elementos que no anterior não existiam, que são esses que indicou. E isto faz com que ele tenha uma grande oportunidade de estar alinhado àquilo que é a sociedade atual. Este é um ponto. Agora, os juristas também levantam um elemento importante, que algumas dessas inovações dependem da reforma do Código do Processo Penal. Foi um momento marcante em Moçambique. Acho que é muito difícil uma pessoa esquecer este tipo de situações. Mas acho que é importante também pôr estas coisas em contexto. Recentemente o presidente Chissano falou da Operação Produção, e acho que não foi citado em contexto, e parecia um nostálgico achar que a Operação Produção foi uma boa coisa. A Operação Produção, que originou separação de famílias, originou, penso eu, algumas mortes, causou transtornos em milhares e milhares e milhares de moçambicanos, e tanto é que um dos objetivos era promover a fixação de moçambicanos na província do Niassa, e tanto quanto eu sei, e isto pode ser comprovado fisicamente, muito poucos moçambicanos que não eram naturais do Niassa, e depois da experiência da Operação Produção, decidiu fixar-se no Niassa ou constituir família no Niassa. Haverá algumas exceções, mas isto mostra quão traumático foi esta experiência. Mas a questão de fundo assentava, quanto a mim, em dois pilares, que era tentar povoar a província mais
mais inóspita e menos habitada de Moçambique, e, por outro lado, ver o país livre dos seus marginais, dos seus elementos antissociais, ou seja, as pessoas que eram consideradas antissociais, marginais, desempregados. Ora, uma operação desencadeada sem grande planificação, com motivos políticos muito fortes, e em que o político se sobrepôs a todos os outros elementos, isto só poderia dar em desastre. Não só para as milhares de pessoas que foram enviadas para o Niassa, muitas delas de forma completamente injusta, de forma completamente arbitrária. Para dar um exemplo, por exemplo, eu, agente do SENASP, tinha um certo interesse numa determinada mulher. Como tinha os poderes de ser da segurança, denunciava um elemento como reacionário, como marginal ou como desempregado. Esta pessoa ia para o Niassa e eu ficava com a mulher desta pessoa. Eu não estou a falar de cor. No Ministério da Informação, e o Ministério da Informação na altura tutelava todas as atividades do setor da comunicação social. Havia uma senhora, que acho que já não trabalha lá no Ministério da Informação, que por 3 vezes foi salva in extremis de embarcar num avião para o Niassa. Isto exatamente por causa de uma disputa amorosa. O Dr. Luís de Brito, que é neste